Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Faz 4 meses que eu postei o meu último vídeo aqui e eu acho que eu até desaprendi como é que fala. A impressão que eu tenho é essa. E aí eu vim fazer um vídeo diferente do que normalmente faço aqui, porque eu achei que ia ser muito estranho eu voltar do nada sem a gente conversar sobre algumas coisas. Pra quem não me acompanha no Instagram, eu fiquei um mês com o Instagram desativado. Eu senti a necessidade de me afastar um pouco das redes sociais, principalmente do Instagram, que é o que consome mais energia. E durante esse mês afastada, eu senti muita saudade. Então foi muito bom para ver o que realmente gosto de fazer é isso, né? E aí eu voltei com todo o gás. Eu quero produzir muito conteúdo para vocês. E eu vim explicar um pouquinho do meu sumiço. Eu acho que o meu sumiço foi um conjunto de fatores. Alguns que eu vou explanar hoje e alguns que são mais pessoais. Durante esses 4 meses que eu fiquei afastada aqui do YouTube, aconteceu muita coisa. E principalmente eu acho que a pandemia afetou as pessoas de maneiras diferentes. E eu passei por uma fase um pouco mais complicada, onde eu precisei repensar em várias coisas, mas que também foi muito positivo, né? E aí, o que aconteceu também? Eu e a minha família, a gente pegou Covid, então foi assim, tá todo mundo bem, graças a Deus, todo mundo se recuperou, mas a gente fica com medo, né? Então foi um período que eu fiquei mais reclusa, quase não postei nada, mas graças a Deus todo mundo tá bem. Mas foi assim, um mês praticamente a gente nesse processo, né? Porque a gente começa a sentir sintomas, aí a gente faz o exame, aí dá falso negativo, depois dá positivo, enfim. E logo depois que a gente passou por esse processo, eu me mudei. Eu tô morando no mesmo condomínio, tanto é que vocês podem ver que é o mesmo formato de apartamento, mas eu mudei para outro porque eu acho que ele é mais bem localizado. E aí, durante essa mudança, a gente não pôde contratar ninguém, porque justamente estava todo mundo ainda com resquícios de Covid. Então, a gente só contou com a ajuda dos nossos pais para mudança. E, gente, mudança não é brincadeira, é sério. Eu subestimei um pouco a mudança, porque se você parar para pensar, não é só mudar as coisas de um apartamento para o outro. Mas não é só isso, aí a gente tem algumas partes burocráticas, tem que mudar endereço em alguns lugares, liga a energia, liga a internet no outro lugar, enfim, essas coisas que a gente acha que não demandam muito tempo, mas demandam sim. E acabou que a gente passou quase um mês se mudando, assim, desde quando a gente tomou a decisão até realmente finalizar. E olha que tem coisas que a gente ainda não finalizou. Então ficou muito conturbado. A única coisa que eu tava podendo me dedicar era pro meu trabalho, prejudicou até o estudo. E, enfim, finalizamos esses dois aspectos, né? Que foi a questão da Covid e depois a nossa mudança, que consumiu muito meu tempo e eu fiquei realmente impossibilitada de me dedicar a isso. E aí, agosto chegou e começaram a surgir as notícias de que ia sair a banca do concurso que eu estava me preparando. E, na minha opinião, com a escolha da banca, é ritmo de reta final. Todos os concursos que eu fiz, eu encarei dessa maneira. Tem concursos que durante a escolha, o lapso entre a escolha da banca e a saída do edital é um pouco maior, mas tem concursos que saem em 2 semanas, 1 semana. Então, com a iminência da saída da banca, eu resolvi me afastar do Instagram e foi o período que eu fiquei afastada, foi durante o mês de agosto inteiro. E eu falei, não, eu preciso focar, já que é isso que eu quero. Eu nunca tinha falado pra vocês qual era o concurso que eu tava me preparando e eu falei que eu não ia falar, né? Eu não inventei que eu tava estudando pra outro, não inventei nada, eu só falei que eu não tava me sentindo à vontade pra falar qual era o concurso que eu tava me preparando. Mas era complicado produzir conteúdo quando você não pode, no caso não podia por escolha minha,
falar explicitamente o que eu estava estudando. Fazer aqueles 2 study vlogs que eu fiz durante a quarentena foi um desafio muito grande. E no Instagram foi mais difícil ainda. Então acho que isso também foi um dos motivos do meu afastamento. E aí, quando eu fiquei esse período afastada, eu decidi que eu gostaria de contar. Eu sei que às vezes eu não sei no que vocês acreditam, mas eu acredito muito em energia. E às vezes nem todo mundo que segue a gente torce, né, por nós. Mas eu sei que a maioria, 99%, torce muito por mim, porque eu sei que eu torço pelas pessoas que eu acompanho. Então eu acho que a maioria das pessoas é assim. E aí, com a iminência da saída da banca, eu me afastei para me dedicar mais ainda, né? Ficar esse período de reta final afastada, porque a perspectiva ainda era de saída do edital esse ano, talvez até realização das provas, o que eu tava achando difícil. Aí, durante esse período afastada, eu vi que eu queria voltar a produzir conteúdo, porque eu gosto muito de fazer isso e não tinha como ficar viável produzir esse tipo de conteúdo sem contar para que eu estudo, né? É uma situação meio estranha, pelo menos na minha opinião. E aí eu decidi contar. Então eu voltei ontem pro Instagram e tô voltando hoje pro YouTube. Tô gravando esse vídeo hoje, eu vou postar hoje ainda. Então, vou contar pra vocês qual era o concurso que eu tava estudando. Acho que muita gente desconfiou, né? Já que eu falei que era um concurso de analista, que não era da área do direito. O concurso é do Senado Federal para o cargo de analista legislativo da área de processo legislativo. Eu posso fazer outro vídeo, se vocês quiserem, explicando um pouco mais da escolha de fazer esse concurso, já que foge bastante do que eu vim estudando há mais de um ano. Enfim, essa escolha foi feita lá em março ainda. E eu tive esse período de dificuldade com a adaptação da pandemia, depois do home office e depois eu tive Covid e a mudança, até culminar em agosto com as notícias de saída da banca. O que não aconteceu. E aí, semana passada nós que estudamos para o concurso do Senado, tivemos uma notícia muito triste, que foi que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, emitiu uma portaria revogando a portaria que constituía a comissão do concurso. Ou seja, sem comissão, sem concurso, porque tudo é produzido pela comissão. E foi um dia muito tenso, porque ninguém estava esperando essa notícia, apesar da gente ter visto que alguns concursos que saíram de edital tinham data marcada de prova, foram revogados. E aí eu fiquei sem chão, né, como todo mundo, e assisti muitas lives de muitos cursinhos, muitos professores, tentei absorver o melhor de cada opinião, e eu tinha 2 opções: continuar estudando para esse concurso e continuar estudando para outro, ou não estudar mais para concurso. E aí eu fiquei mais confusa ainda, mas eu decidi seguir meus instintos, do mesmo modo como quando eu segui estudar para DPU, porque, para quem não sabe, na época que saiu o edital da DPU, foi em abril de 2015, ele foi suspenso e do nada retornou. A gente não esperava que ele retornasse no final de outubro, e ele retornou, e em dezembro saiu o edital do INSS, que era o que eu estava me preparando inicialmente. Mas eu decidi seguir meus instintos para estudar para o da DPU, mesmo tendo uma vaga só. E passei, graças a Deus. Então eu tive essa semana inteira de reflexão, não estudei, parei de estudar e decidi esperar pelo projeto da Lei Orçamentária Anual, que saiu agora segunda-feira, dia 31. E nessa lei estava previsto as mesmas 40 vagas que estavam previstas na lei do ano anterior. Então, é assim, é um concurso de uma casa política, 100% política. Então, a decisão de sair ou não do concurso é 100% política. Então, para mim, o que eu encaro é 50% de chance de sair, 50% de chance de não sair. E eu decidi continuar estudando.
Só que como a gente ficou sem previsão, já que tá sem comissão, então os trabalhos estão parados, eu decidi pegar um ritmo mais leve e retornar a fazer algumas atividades que eu tinha suspenso nesse período, porque realmente tava para sair a banca, a gente já tava com quase certeza que ia ser a banca CESP. E eu decidi retornar com as minhas atividades de blogueira, de digital influencer, porque realmente eu gosto, apesar de não ganhar nada com isso. Eu ganhei só quando eu produzi a mentoria e vendi, né, comercializei. Mas todos os outros conteúdos que eu posto eu não ganho nada com isso. Mas eu senti muita falta da interação com as pessoas, de realmente produzir e pensar o que eu quero falar. E aí eu voltei no dia 1º mesmo, ontem, terça-feira. E tô me planejando para tentar ser mais consistente nos conteúdos. Eu peço até desculpas, eu recebi muitas mensagens durante esse período aqui no YouTube, principalmente, né, de pessoas falando que gostam dos meus vídeos, mas queriam que eu tivesse uma consistência. E eu entendo isso, porque eu sigo várias pessoas e eu fico frustrada às vezes quando a pessoa para de produzir conteúdo do nada, some. Então eu peço desculpas. Porém, eu vim aqui hoje para falar para vocês que eu voltei e tô bem animada, tô aceitando várias sugestões de vídeo e de qualquer outro tipo de conteúdo. Então, é isso. Eu posso fazer um vídeo explicando mais um pouco sobre a minha decisão inicial de estudar para o Senado e a decisão posterior de continuar estudando para o Senado. E falar um pouco mais sobre qual o panorama geral do concurso, já que eu assisti muito conteúdo sobre isso. E, se vocês quiserem, deixem aqui no comentário. E é isso. Aguardem aí, eu vou tentar fazer 2 vídeos por semana, que vai ser um desafio muito grande, já que eu postava uma frequência bem menor, mas eu vou tentar. E quem quiser acompanhar, eu aviso sempre no Instagram, quando eu posto os vídeos, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, se você gostou do meu retorno desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Beijo e até a próxima!